Graça e paz. Vamos ao nosso café com Bíblia? Continuando a leitura de 1 Reis 22, do versículo 11 ao 21. Aleluia, Deus. E Zedequias, filho de Kenaana, que tinha feito um chifre de ferro, disse assim ao Senhor: com estes ferirás os sírios, até consumir a todos. E todos os profetas profetizavam a mesma maneira, dizendo: sobre a Ramote de Gileade, e hás de prosperar, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. As palavras mais profetizadas do cristianismo moderno de hoje em dia são, como naqueles tempos, são prosperidade e êxito. As mensagens tais como as que foram entregues naquele tempo por falsos profetas, estão sendo entregues hoje por falsos profetas. A mensagem deve ser: arrependei-vos, arrependei-vos. E o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma mesma voz anunciam ao rei coisas de bem. Seja agora, pois, a tua palavra conforme a palavra de algum deles, e anuncia o bem. Os verdadeiros profetas raras vezes falam o que é bom, pelo menos acerca do tempo presente. E Micaías então respondeu: vive o Senhor, que o Senhor me falar, isso direi. Que Deus nos dê homens como Micaías, que o dinheiro não pode comprar, que não hão de comprometer a sua mensagem, por só ouvirão, que só ouvirão, né? E assim diz o Senhor, e que não temerão entregar a palavra ao mundo perdido e moribundo. E veio ele, pois, ao rei. E o rei lhe disse: Micaías, iremos pelejar contra Ramote de Gileade, ou deixaremos ir? E ele respondeu: sobe e serás próspero, pelo que o Senhor a entregará nas mãos do rei. Sem dúvida, o tom zombador de Micaías demonstrava que as suas palavras eram irônicas, mas o tom vazio de Acabe já tinha mostrado a Micaías que o rei não era sincero e que ele não tinha interesse em conhecer a vontade do Senhor. E mais, que Acabe queria que os profetas lhe falassem coisas suaves e profetizassem engano. Está lá em Isaías 30, 10. E lhe disse ao rei: quantas vezes tenho que te conjurar que não me digas, a não ser a verdade no nome do Senhor? O desejo fingido de Acabe de ouvir a verdade foi comunicado para o benefício de Josafá. Na realidade, Acabe não tinha desejo nenhum de escutar a verdade. Então ele, Micaías, disse: eu vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm Senhor. Volte-se, cada um à sua casa em paz. Acabe era um falso pastor, e crendo ou não, ele estava para morrer. Aleluia. E o rei de Israel então disse a Josafá: não havia eu te dito isso? Que nunca boa coisa profetizará ele ao meu respeito, a não ser somente o que é mal.
Aleluia. Está claro que Acabe entendeu perfeitamente o propósito das palavras de Micaías. Então disse ele, Micaías: ouça, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e sua mão direita e a sua mão esquerda. Micaías teve uma visão do trono de Deus e dos acontecimentos ali. E ele agora relata a ambos, tanto a Acabe quanto a Josafá. E o Senhor disse: quem induzirá Acabe para que suba e venha a cair em Ramote de Gileade? E um dizia de uma maneira, outro dizia de outra. O significado é que a morte de Acabe na batalha tinha sido decretada nos conselhos de Deus. E que a sabedoria divina tinha projetado o meio pelo qual se cumpriria o propósito de Deus. E saiu então o espírito, um mau espírito, E ficou diante do Senhor e disse: eu induzirei. Aprendemos com isso e também com o que lemos em Jó 1, que os espíritos das trevas, bem como Satanás, às vezes têm acesso ao trono de Deus durante a grande tribulação vindoura. Satanás e todos eles serão jogados no abismo, não sendo mais permitido o seu acesso a Deus. Está lá em Apocalipse 12, do versículo 7 e 9. Como a gente está vendo aqui nessa mensagem, Deus, ele permite ainda que o inimigo nos toque, que a gente tenha tribulação, mas tudo isso aí que acontece é para que nós viemos mais para os pés do Senhor. Porque Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso, mas também ele é justiça, Ele vai fazer justiça por mim e por você, mediante o que você fez. Deus, ele está aí para que se cumpra a palavra dele, Então aqui Acabe era completamente, estava tudo errado, não tinha nada certo. Mas na concepção dele, ele estava certo, Às vezes, na nossa concepção, a gente está todo certo. A gente se acha o último biscoito do pacote, Mas a gente não é nada diante de Deus. Somos cinza, pó e barro. Do pó viemos, do pó retornaremos. Essa é uma realidade minha e sua. Entendeu? Então, nós não temos que nos apegar em coisas dessa terra, nesse plano. Se Deus te deu, amém. Mas ajude quem precisa. Divida um pouco com quem não tem. Esse é o Deus que eu conheço. É o Deus que me ensinou desde criança. Eu desde pequenininha eu falava lá no fundo do meu quintal. Deus já me mostrou até a capa de um livro do que eu vou escrever. Aquela criança lá, perguntando de Deus por que das coisas. Por que a vida dela era assim? Por que tinha tanto sofrimento? Por que a mãe apanhava tanto? Seu esposo. E nós crianças pulávamos em cima do nosso pai para que ele não batesse mais, para que ele não matasse nossa mãe. Por que de tanto sofrimento? Às vezes eu olho as coisas e digo: Senhor, não quero isso para mim. Porque se eu quiser o mal para mim, lá na frente eu vou passar muita coisa. Eu quero bem. Eu quero chegar no trono de Deus e dizer: está aqui, Senhor, que tu me entregou em minhas mãos. Está tudo aqui, Senhor. Temos falha, temos defeito, temos defeitos. Mas eu não tenho um coração mau. Eu tenho um coração voltado para Jesus. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas impurezas, eu tenho um coração voltado para Deus. Faz pouco tempo que o Senhor falou através da boca de profeta que ele estava feliz com o que eu estava fazendo.
Porque entre o homem e Deus eu fiquei com Deus. Porque Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Basta que você entenda o propósito que Ele quer para a tua vida. Amém? Então, onde chegar, Pai, essa mensagem, que o Senhor venha abrir as comportas do céu, venha mudar a história, Senhor, escrever uma linda história na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que ouvirão essa mensagem, Pai. Abençoa, Jesus, aonde chegar. E o que tocar as mãos dos servos e as servas de Deus, de toda a tribulação que a gente venha passar, e venha agradecer a Ti, Senhor. Porque quando o Senhor fala na palavra dEle, que no mundo teremos aflições, mas que nós só precisamos ter bom ânimo. Ele venceu, também venceremos, tá? Um bom dia para você, na graça de Deus. Amém.